Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Hoje vamos continuar aqui com o seguimento do tema que abordámos a semana passada. Portanto, a semana passada abordámos aqui as nossas motivações para investir e hoje vamos olhar como é que nós selecionamos investimentos. Antes de entrar aqui no nosso tema, vamos aqui, como habitualmente, dar uma coça ao Ruben. Vamos lá, Vamos ver o que é que nos prepara. Isto é muito complexo. Uma série de formas e de equações. Cheguei a um valor. Chegaste a um valor? Cheguei a um valor. Eu levo sempre imenso tempo. 3 days later. Eu acho que cheguei a 31. Cheguei a 41. Ruben, falta de sempre 10. Está certo. Enganei-me nas contas. Enganaste na última. Pô, Pronto. quase. Não, Ok. não vale a pena. Tranquilo. Eu esforço-me. Pronto, se calhar começámos então por o nosso tema. Sim, portanto, o que nós abordámos a semana passada foi as motivações para investir, não é? Portanto, Sim. muitas vezes nós estamos aqui a falar em inflação, de longo prazo, etc. Mas as motivações para investir não são assim tão rebuscadas, são mais, ok, nós temos alguma poupança, porque não pôr o dinheiro a trabalhar para nós e conseguirmos de alguma maneira darmos também mais robustez à nossa vida financeira, que é para podermos, se calhar se não precisamos do dinheiro todo hoje, no futuro podermos ter uma vida melhor, não é? E portanto, com base nisto, depois muitas pessoas conseguem poupar dinheiro, conseguem chegar à conclusão que deviam fazer alguma coisa com esse dinheiro, mas não sabem exatamente como selecionar investimentos, etc. E portanto, se calhar podia ser uma boa ideia nós discutirmos aqui as nossas abordagens pessoais de como é que nós estruturamos os nossos investimentos e como é que nós olhamos para isso. E eu sei que tu investes e, portanto, diz-me lá como é que tu, quando vais selecionar um investimento, quais é que são as tuas critérios? Então, a minha filosofia de investimento é muito abrangente e tem em conta os diversos objetivos. Eu tenho as minhas poupanças divididas, diria, em 3 ou 4 grupos. Tenho um primeiro grupo que se destina a fazer face a necessidades inesperadas que possam ocorrer, uma consulta do médico, medicamentos, O chamado fundo de emergência. um fundo de emergência, exato, uma avaria no carro, às vezes aquilo são despesas inesperadas e algo avultadas e que tenho preferência por ter um montante significativo onde posso ter alguma liquidez. E para esse tipo de investimentos, por acaso, alterei o investimento há pouco tempo e com a Geribor a subir, os certificados da Forro despertaram a atenção e coloquei uma parte significativa do meu fundo de emergência em certificados da Forro. Depois, tendo em conta um objetivo de mais longo prazo, ou seja, para fazer face à minha reforma potencialmente ou de forma a gerar lucros consistentemente, tenho outra parte do meu dinheiro investido só em ações através de ETFs globais. ETFs de ações globais. Uma coisa mais passiva, digamos assim. Mais passiva, em que vou fazendo investimentos mensais consoante a poupança que vou fazendo. Todos os meses aloco uma determinada quantia e vou deixando de capitalizar ao longo do tempo. E depois tenho mais uma outra componente mais pequena, em que pretendo ter ganhos mais rápidos, em que aloco também, sobretudo em empresas, mas numa perspectiva mais especulativa, talvez, e nem tanto de investimento com muito foco no muito longo prazo, de forma a tentar obter retornos mais rápidos, sobretudo através de análise técnica, ou, por exemplo, se uma empresa cai muito e eu acho que ela vai recuperar rápido, tentar fazer ali uma espécie de trading para tentar captar algum ganho rápido. E como é que tu, portanto, geres o risco entre as várias pools que tu tens? Portanto, eu percebi que algumas são realmente mais longo prazo, se calhar só olhas para elas uma vez por ano, ou vais alocando o dinheiro quase automaticamente, enquanto se calhar a outra que é mais especulativa, não podes deixar crescer um montante assim muito rápido, porque senão também começa a ficar desproporcionado o risco face ao tamanho das outras. Não sei como é que fazes isso. Imagina que tens alguma capacidade de gerar ganhos rápidos nessa componente, não é? Imagina, duplicas. Sim. Fazes uma espécie de um resgate desta parte para a outra mais segura? Sim, quando consigo um ganho rápido repentino,
Portanto, tenho uma filosofia acima dos 35% já é um ganho significativo, em que depende se acreditar nessa posição, vendo uma parte e mantenho-me com uma parte mais reduzida e procuro outro investimento, porque as oportunidades estão sempre a aparecer e nós nunca sabemos quais são concretamente. Mas a minha filosofia nesse lote mais especulativo só tenho até 10 empresas, nunca ultrapassa as 10 empresas, e se achar que uma oportunidade nova está a surgir, tenho que desfazer-me de uma que já é existente para comprar. E registras periodicamente quanto é que vale esses investimentos, no fundo, para teres um histórico de como é que evoluiu. Sim, nunca tento, como tenho 10 empresas, tento que nenhuma delas passe dos 10%. Ando sempre a fazer rebalanceamentos mais nesse sentido. Até à data nunca aconteceu, porque também tenho sempre algum ganho em dinheiro, por acaso alguma oportunidade surge repentinamente, mas ando sempre à volta destes valores. E quando selecionas as empresas, olhas para alguma métrica sem ser a análise técnica, nesse caso? Portanto, vamos lá ver. Fundo de emergência, olhas para ativos que sejam transformáveis em liquidez rapidamente, com alguma garantia de capital, e quanto mais remuneração associada, melhor, não é? Portanto, tenho os certificados da Forra neste momento. E depois, tipo, como é que escolhes os ETFs e como é que escolhes as empresas, se é só por análise técnica ou se usas mais? Os ETFs, eu faço uma alocação por earnings. Tenho os earnings das ações americanas, outra alocação dos earnings das ações europeias, asiáticas, etc. Faço uma alocação nesse aspecto. Os ETFs, por exemplo, o MSCI World é com base na capitalização de mercado. Eu prefiro fazer essa alocação não através da capitalização de mercado, em que teria uma maior exposição só aos Estados Unidos, mas através do earnings, em que permite ter uma maior diversificação. Tu aqui já tens uma abordagem um bocadinho diferente da maior parte das pessoas que investem passivamente. Pelo menos, sei lá, andando pela internet, nós vemos muita gente que advoga: ok, não sabes como investir, não faz mal, fechas os olhos, investes no S&P 500 e investes para sempre. Mas a verdade é que nós apercebemos é que esses índices que são baseados na capitalização depois são dominados por meia dúzia de empresas que pesam muito. E tu próprio me chamaste a atenção agora recentemente que a Microsoft e a Apple, duas empresas, já consumiam 12% do peso do S&P 500. Estamos a pensar que estamos a comprar uma coisa diversificada e se calhar está concentrado em 30 empresas. Sim, exato. E portanto isto é importante porquê? Porque quando as pessoas seguem só os conselhos dos outros e não sabem no que é que estão a investir, investe no S&P 500 que é diversificado. É diversificado QB, porque há empresas que realmente são mega empresas, não quer dizer que não sejam boas, mas que as perspectivas se calhar não são exatamente aquelas que nós estamos a investir. Estamos a investir num cabaz de 500 empresas, temos a ideia que se calhar pesam mais ou menos umas perto das outras, mas isso não é verdade. Enquanto tu, na tua abordagem, tentas um bocadinho fugir destes índices que pesam muito nas empresas que já são maiores e tentas diversificar com base nas efetivas receitas e nos ganhos que as empresas têm de lucros. Sim, mais nessa perspectiva. É mais numa base de regional e não tanto das empresas. Okay. Para eu estar investido nos Estados Unidos, acabo por ter a mesma exposição que teria de outra forma qualquer. Mas aí, como por exemplo, se tivéssemos um MSCI World, se já tínhamos cerca de 3% de Apple ou de Microsoft, e eu, como faço esta alocação com base nos earnings, tenho apenas 1,5%. E tenho mais na Europa e nos mercados asiáticos e emergentes. E depois, em termos do bucket mais arriscado, tu estavas a dizer que usavas um pouco a análise técnica e também flutuações de curto prazo que permitam tentar ter bons pontos de entrada nestas empresas. Usas mais algum indicador para... Eu procuro ter empresas que estejam abaixo do padrão. Ou seja, com price to earnings abaixo de 15%, que é a média dos últimos anos do S&P 500. Eu tento procurar, esse é um dos primeiros requisitos, e depois dentro dessa métrica depois procuro empresas que tenham atrás de um momentum, ou seja, que tenham passado por desvalorizações repentinas e que provavelmente vão recuperar, foram exageradas, ou então com base nos padrões técnicos, canais de tendência ascendente ou notícias, algo do género. Eu devo dizer que face à minha abordagem há aqui algumas coisas que são diferentes, obviamente. A nossa idade é diferente, os nossos objetivos também são diferentes. Fiquei muito bem impressionado com essa tua diversificação dos ETFs, porque tens em atenção este fator extra que é, não me interessa só o market cap, porque isso depois acaba por ser também um investimento de manada, que é, se toda a gente investe passivamente, depois não há ninguém que diga, ok, esta empresa é melhor que aquela, então estamos só a comprar as maiores com um peso maior, e isso pode de alguma maneira causar aqui alguns transtornos no mercado, que quando alguém se aperceber que está sobreinvestido numa empresa,
de repente isso pode levar a flutuações que não sabemos explicar. E, portanto, o que eu faço em termos de buckets é um bocadinho parecido contigo. Portanto, tenho sempre algum dinheiro quase à ordem para oportunidades e despesas que possam surgir. Depois, tenho uma parte do investimento, como eu disse, um dos meus objetivos era criar património transgeracional. Tenho uma parte dos meus investimentos que são em imobiliário e em negócios próprios, que eu acho que vão ser negócios durante a vida toda. Por exemplo, a 60 Degrees é um desses casos, não é? Eu acho que isto é uma das empresas que eu gostaria de fazer prosperar e ser um foco que eu pudesse passar aos meus filhos com esta filosofia de investimento. E depois, também tenho uma parte que tomo riscos muito agressivos no mercado de ações. E eu faço isto de uma maneira diferente de ti, essencialmente porquê? Porque eu apercebi-me que eu não tenho tempo todos os dias ou com tanta frequência para fazer day trading ou para estar com atenção a essas estratégias, como tu estavas a dizer, de desvalorização rápida, potencial recuperação, etc. Quando eu me apercebo, às vezes já passou o timing, outras vezes até posso entrar, mas passou o timing de saída e, portanto, percebi-me que essa estratégia não é compatível com o tempo que eu tenho para dedicar. E eu acho que isto é uma coisa muito importante para as pessoas perceberem, que é nós temos que tornar o investimento não é só o que é bom para os outros, é o que é bom para mim e com base no tempo que eu tenho disponível, no conhecimento que eu tenho disponível e noutros fatores, que eu incluo aqui uns fatores que eu acho que tu vais passar depois a incluir realmente, se calhar quando fores mais velho, que é o meu risco pessoal, que é, por exemplo, eu sou sócio da 60 Degrees, eu não invisto em empresas de asset management. Eu já tenho a minha vida em Portugal, eu invisto pouco em ações portuguesas, ou sendo pode haver alguma oportunidade, mas não é o meu foco. E mesmo tentem investir também em um mix entre ações europeias e ações globais, que é para não estar só exposto à Europa. Portanto, tenham atenção ao meu risco pessoal de onde é que eu gero rendimento, onde é que eu tenho o meu património. Tentas diversificar ao máximo em termos de localização. Portanto, tenho pelo menos olho para isso como um fator de, se estiver indeciso, tente não concentrar o risco. E depois, uma outra vertente, que é a vertente macro, que é, eu tento sempre escolher investimentos com base na minha visão para onde é que o mundo vai. E, por exemplo, nós temos falado muitas vezes até de commodities, que é um tema, matérias-primas, que é um tema às vezes que não é tão abordado em Portugal. Porquê? Porque nós aqui acreditamos, e eu também acredito, que como o mundo está cada vez mais multipolar, portanto temos aqui guerras, tensões comerciais, etc., há uma corrida às matérias-primas. E podemos ver agora, por exemplo, este fim de semana, a OPEC surpreendeu o mundo com um corte de produção de petróleo, porque um dos blocos quer manter o preço mais alto, enquanto o bloco ocidental talvez gostasse do preço mais baixo para acomodar aqui alguma recessão com as taxas mais altas. E, portanto, são os meus primeiros dois filtros, é o meu risco pessoal e o macro. E depois, sim, tento procurar essas oportunidades. Também sou um bocadinho como tu, que é chama-me a atenção algo que tenha desvalorizado muito, especialmente nas empresas grandes que têm um negócio consolidado, portanto devia ser um negócio relativamente estável. Quando há um sobressalto, vamos ver se mudou realmente alguma coisa naquela indústria ou naquele negócio, ou se pode ser uma oportunidade porque surgiu ali, sei lá, um grande fundo ou um grande acionista pode querer sair e isso estar a gerar ali alguma flutuação de curto prazo, alguma capacidade de uma empresa que tenha vindo a perder negócio durante algum tempo e que muda a administração e que pode haver um turnaround na empresa. Eu gosto de investir em histórias dessas e porque são histórias também que têm um risco elevado, mas que também têm um potencial a médio e longo prazo, portanto não tanto no curto prazo, a médio e longo prazo tem um potencial de recuperação que pode ser muito impactante na minha carteira de investimentos. E adicionalmente olho muito para o price to earnings, portanto tu também olhas, e para a sustentabilidade dos earnings, no sentido de se as vendas da empresa tiveram alguma quebra ou são muito voláteis, se a empresa produz cash flow constante, portanto, não só os earnings que às vezes podem estar mascarados com algumas rúbricas contabilísticas, mas se o dinheiro libertado para pagar o investimento ou para pagar a dívida, etc., é consistente. E isso é uma parte importante da minha análise. E depois sim, quando seleciono empresas que tiveram provavelmente problemas, a maior parte das empresas que eu seleciono são empresas que as próprias empresas ou a indústria onde elas estão inseridas tiveram problemas, em que eu acredito que há uma capacidade de da leitura geral que eu faço do mundo de esta indústria, por exemplo, recuperar, e que tem fatores que são empresas bem posicionadas ou que têm um modelo de negócio ou que estão numa geografia que me agrada e, portanto, tento capitalizar essas oportunidades de curto prazo assim.
Mas o meu objetivo como um todo, a minha carteira como um todo, é ter uma mistura entre ativos que não são tão do curto prazo como o teu fundo de emergência, mas são ativos que produzem cash flow constantemente, como é o caso do imobiliário. Que se eu precisar de aumentar o meu cash disponível no curto prazo em 2, 3, 4 meses que eu não tenha gastos, ou que eu não faça investimentos, posso aumentar o cash que eu tenho disponível. E depois ter alguns investimentos, como são estes casos destas empresas, destas ações, em que são mais focados no médio prazo, eu diria, se calhar, períodos de 2 a 3 anos, que são períodos em que eu digo assim, ok, houve realmente aqui uma fase negativa e há aqui uma janela que eu acredito que pode haver uma fase positiva. Depois pode-se confirmar ou não se confirmar, e aí depois eu vou ajustando a minha carteira em consonância e também fazendo rebalanceamentos e como tu referiste, que é uma parte muito importante, que é controlarmos o risco. Mas, essencialmente, acho que, se calhar, compondo aqui as nossas abordagens numa parte mais generalista, portanto, nós temos que olhar para o nosso património como um todo, perceber onde é que estão as nossas necessidades para nos sentirmos bem e seguros, portanto, termos algum dinheiro disponível para o caso de acontecer alguma coisa, e depois investirmos com uma filosofia que seja compatível connosco próprios e com o nosso risco, e com o conhecimento que nós vamos adquirindo, e podem dizer o que quiserem, mas, para mim, o melhor curso para investir nos mercados é investir nos mercados. Nós vamos sempre ter perdas, quer sejamos o melhor investidor do mundo ou o pior, mas essas perdas têm que nos servir para fazer aprender. Eu acho que é isso que é a parte importante que eu acho que tu já passaste, que é já aprendeste que quando tens uma perda tens que ir analisar o que é que te aconteceu, porque é que tomaste aquela decisão e perceber se, ok, até foi uma boa decisão, mas tive aqui um desenvolvimento no mercado que foi inesperado, ou se foi uma má decisão porque houve aqui alguma coisa que eu entusiasmei-me e pus peso a mais naquela posição, uma coisa desse género, e eu acho que isso aí é que vai fazer com que todos os investidores tenham um melhor curso, que é vão pagando sobre os seus próprios investimentos. Os erros têm que ser aprendidos e incorporados na nossa filosofia de investimento, que é própria. Quem não tem tempo para investir pode delegar, como nós temos sublinhado muitas vezes, mas tem que ter uma outra componente, que nós depois podemos falar se houver interesse, que é como avaliar as pessoas a quem eu delego. Portanto, como é que eu avalio se os objetivos de investimento estão a ser cumpridos e se até pode ter havido um resultado negativo, mas é culpa da metodologia que eu escolhi o gestor errado para o meu objetivo, ou se é culpa do mercado porque foi inesperado e eu escolhi bem, mas há aqui uma fase negativa. Portanto, é isso que eu acho que nós temos de ter atenção, que é os mercados são compostos por um conjunto de gente muito inteligente, ninguém está para perder dinheiro de propósito. Como nós já também dissemos várias vezes, as pessoas que trabalham nas empresas todos os dias tentam gerar valor, ninguém está para perder valor, as empresas querem crescer, vender mais, ter mais lucro. Portanto, há um conjunto de pessoas que estão a trabalhar para gerar dinheiro nos mercados financeiros. E, portanto, quando nós temos uma perda, e mesmo o resto do mercado tem uma perda, como o ano passado, por exemplo, que os ativos financeiros valorizaram muito, é importante nós percebermos o que é que está errado, se foi uma simples onda no mar, ou se é uma construção estrutural que nós temos, uma concepção errada da abordagem que nós fizemos ao investimento, e temos que analisar e depois alterar consoante essa conclusão. Então, se calhar este episódio já vai longo, se calhar deixávamos os nossos ouvintes refletir sobre o assunto e no próximo episódio voltávamos a abordar. Este tema às vezes é um bocadinho denso, porque envolve muitos conceitos, portanto falamos aqui análise técnica, price to earnings, etc. E portanto nós podemos desmistificar isto, mas acima de tudo as pessoas têm que só complicar até onde estão confortáveis com o assunto. Se não estão confortáveis e dizem assim, eu acho que para evoluir devia complicar mais, então tenho que ir aprender mais sobre o assunto, ou então se calhar acrescentar às vezes uma camada de complexidade não torna a coisa melhor, e temos que nos manter com uma abordagem simples e com bom senso, que é uma coisa muito importante e difícil de medir. E portanto sim, vamos acabar. E obrigado. Sim. Até uma próxima.